A segunda de João, como já vimos anteriormente, se foca na estrutura doutrinária da Kehillah. Só é de Deus quem fica dentro do que está escrito, porque o que está escrito é o que o nosso Deus deixou para nós. Já a terceira carta de Yohanan, chamada terceira de João, a qual vamos examinar agora, ela se foca mais na igualdade messiânica, ressaltando que os estrangeiros fiéis a Yah, por meio de Yeshua, também são amados e aceitos, tal como os israelitas de sangue. A tradução corrigida da terceira de João diz assim: o ancião, a Gaio, o amado a quem eu amo realmente. Amado, sobre todas as coisas, eu oro para você ir bem e ter saúde, assim como vai bem a tua alma. Muito me alegrei, vindo os irmãos e dando testemunho da tua verdade, de como você anda na verdade. Maior alegria do que essa não tenho, que ouça meus filhos andando na verdade. Amado, ages fielmente se trabalhares para os irmãos, inclusive os estrangeiros, que deram testemunho do teu amor perante a Kehillah, aos quais você fará bem, encaminhando dignamente em Deus, pois a favor do nome saíram, não recebendo nada das nações. Portanto, devemos acolher aos tais, para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi algo a Kehillah, mas Diótrefes, o que gosta de ser o primeiro, não nos reconhece. Por isso, se eu for, eu trarei à memória dele as obras que ele faz, falando de nós com palavras astuciosas. E não contente com isso, ele não recebe os irmãos e impede os que querem, expulsando-os da Kehillah. Amado, não imite o que é mal, mas o que é bom. O que faz o que é bom é de Deus. O que faz o que é mal não viu Deus. Demétrio é testemunhado por todos e pela própria verdade. Nós também damos testemunho, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito que te escrever, mas não quero por meio de tinta e pena. Espero te ver logo, e falaremos boca a boca. Paz a você. Os amigos te abraçam. Abrace-os conforme o nome. Do primeiro século para cá, a cultura judaica mudou um pouco. O povo israelita inventou um cercadinho ideológico, no qual, para eles, só o israelita de sangue é que é aceito e amado pelo Deus eterno. Mas Yah, o Deus que criou todos os humanos, não criou só judeus. Aliás, a raça humana nem começou pelos judeus. No tempo de Adão, nem existia essa divisão por povos ou por países. Antes do episódio de Babel, a humanidade ainda era um só organismo, um povo com uma língua. Yohanan já começa no versículo 1 se dirigindo a um tal de Gaio, nome tipicamente grego. O judaísmo messiânico costuma considerar que todas as epístolas foram escritas de um israelita para outro israelita, e que toda a congregação era liderada por judeus nativos. Isso é verdade apenas em parte. Gaio não era israelita, assim como Filemon também não era. A maioria dos grupos messiânicos era dirigido por israelitas de sangue, mas não todos. Na carta de Paulo a Tito a gente vê isso. Paulo escreveu a Tito, que era cretense, da ilha de Creta, autorizando ele a constituir líderes, chamado de bispo na tradução brasileira. Ele não disse, o bispo tem que ser judeu de sangue. Não, ele disse apenas, o bispo tem que ser sóbrio, modesto, temperado, etc e tal. Nem todo líder de congregação tinha que ser israelita de sangue. Essa terceira carta de João, Yohanan, foi escrita a uma congregação situada em Éfeso, em terras da atual Turquia. Gaio não era o líder da congregação, mas era como se fosse. Ele era uma referência local. Por mais que o ser humano seja imperfeito, toda congregação sempre tem alguém que é considerado a referência local. E nesse caso era Gaio. Ele era o irmão em Éfeso que dava testemunho com sua própria vida, que é como deveria ser com todos os fiéis. Naquela época, Éfeso era a grande metrópole da Ásia. Tudo de mais moderno, a parte comercial, industrial, passava por Éfeso. Naquela época, Éfeso tinha tanta importância como hoje em dia Rio de Janeiro e São Paulo têm no Brasil. Essa terceira epístola de João, ela nunca é mencionada em estudos em igreja. Eu, pelo menos, quando frequentava a igreja, nunca ouvi ninguém nem fazendo nenhum comentário em cima da terceira de João.
Mas se você parar para pensar, ela é a melhor de todas as epístolas bíblicas para frisar a importância messiânica do fiel que não é judeu. Os nomes que vemos nessa carta são nomes gregos, basicamente. Gaio, Demétrio, Diótrefes. Os emissários de Yeshua eram todos israelitas de sangue, mas eles entendiam que o reino vindouro não é exclusivo para judeus. Até hoje tem gente lá no atual país Israel que acredita que o Deus de Israel é só deles. Eles acham que o Deus de Israel é dos israelitas. Em alguns casos, alguns dos seguidores de judaísmo, até consideram, mais ou menos, o estrangeiro que entra para o judaísmo. Mas só em alguns casos. Até porque para entrar para o judaísmo é um processo longuíssimo, que dura mais de 2 anos. Mas João não. Ele escreveu para os fiéis de Éfeso com a mesma gentileza que escreveu anteriormente aos israelitas de sangue. Pois para a congregação messiânica, o único sangue que conta como diferencial é o sangue de Yeshua, pelo qual ele conectou judeus e gentios, e dos dois fez um, como está escrito. Vemos no texto que Gaio não era o líder da comunidade, mas esse Diótrefes, que é citado, também não era. Diótrefes é aquele que gosta de ter o primeiro lugar. No texto grego, Diótrefes o Filoprotevon, aquele que gosta de ser o primeiro. Na maioria dos grupos humanos tem sempre alguém que gosta de tomar a frente e agir como se fosse presidente de tudo. Diótrefes era assim na congregação. E como diz no texto, verso 9 e 10, ele não aceitava os irmãos provenientes de Israel. E ainda dificultava para os demais irmãos aceitarem a presença dos irmãos israelitas. E ele fala com astúcia dos irmãos, falas maldosas. Tecnicamente falando, Diótrefes estava incorrendo no mesmo pecado de Coré. Lembra de Coré? Ele decidiu por conta própria que era o cabeça da congregação e passou a comandar toda a revelia. Um belo dia ele decidiu, Deus não fala só com você não, ele fala comigo também. Aí separou um pessoal para ele ser líder. Tudo da cabeça dele, sem Deus ter dito nada. E Diótrefes a mesma coisa. Ele decidiu por conta própria que era o cabeça da congregação. Ninguém consagrou ele como líder. Ele mesmo fez isso. E toda vez que alguém age assim, está desprezando o ensinamento bíblico e mudando alguma verdade espiritual em benefício próprio. Yohanan fecha a carta repreendendo Diótrefes. Quem faz o que é bom é de Deus. Quem faz o que é mal não viu Deus. Interessante essa fala, né? Quem faz o que é mal não viu Deus. A pessoa que faz o bem, espiritualmente falando, é a pessoa que vê Deus. Por quê? Quando você faz um bem real, sem ser vítima de sua própria bondade ou ingenuidade, literalmente você vê a essência divina em ação. Você entende qual é o sentimento que habita no nosso Deus. Porque o nosso Deus é misericordioso. Ele consegue fazer o bem a quem não merece. Mas tem muita gente por aí que tenta fazer o bem sem sabedoria. Vai na cara e na coragem, aí acaba caindo na ingenuidade e se torna vítima de suas próprias atitudes. Como a gente vê às vezes em reportagem, pessoas querem fazer o bem para o outro, caem num golpe. Até na hora de fazer o bem, você precisa ter mentalidade messiânica. Senão você pode acabar entregando aquilo que Iá te deu a pessoas maldosas. E quem cai nesse tipo de cilada não está agradando ao Deus eterno. Ser Querrilá, ser parte da congregação dele, é ter visão e discernimento. Não é colocar estranho dentro da tua casa sem os conhecer realmente. Não é dar dinheiro à primeira pessoa que aparece com aparência de mendigo. Não é selecionar com quem você é bom ou mal só pela aparência ou pela nacionalidade, ou por interesses paralelos. Sendo assim, a grande mensagem da terceira carta do emissário Yohanan, João, é um tributo e reconhecimento à piedade e à retidão, ao jeito certo de ser, biblicamente. Quem tem que liderar um grupo messiânico não é aquele que doa mais dinheiro, e sim aquele que tem mais atributos espirituais para servir de referência. A liderança é para quem tem sabedoria, para quem é pacificador, para quem gosta do que é correto. Seja grego ou seja judeu, não importa. Aquele que anda mais correto, aquele que tem paciência, aquele que sabe falar sem ofender, é esse que deve ser honrado pelos demais.
E é assim que a carta do emissário do Salvador nos incentiva a buscarmos a retidão messiânica para as nossas vidas. Retidão e não religiosismo. Seja referência, cada um dentro de sua própria casa. Quem consegue ser referência espiritual dentro de sua própria família, consegue ser referência espiritual fora de casa. Não seja apenas aquele religioso que acha bonito o outro andar corretamente.